Obrigada, Gleide. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo pela TV PT e pela grande rede de internet que nossos militantes filiados fizeram para divulgar essa festa do aniversário de 42 anos. Boa noite, querido companheiro, presidente Lula, nosso presidente de honra. Boa noite, companheira Janja. Boa noite, companheiro Haddad. Prazer estar com vocês. E boa noite à banda Francisco Elombre, que está aqui conosco. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras chega aos 42 anos com uma enorme responsabilidade. O povo brasileiro está depositando no PT e em nosso presidente Lula a esperança de reconstruir nosso país. É para a grande tarefa de derrotar este governo da barbárie e derrotar, mais uma vez, o projeto neoliberal dos exploradores da nação, que precisamos voltar toda a nossa energia, nossa capacidade de articular as forças populares e lutar por um país mais justo. Podemos dizer que nunca antes o PT, por suas origens e sua sintonia permanente com as aspirações populares, nunca antes o PT foi tão necessário para o Brasil e temos de estar à altura dessa responsabilidade. É nosso dever. O povo brasileiro nos conhece desde a origem, na resistência à ditadura, na organização da classe trabalhadora, num tempo em que até as greves eram proibidas, e Lula tornou-se o líder, o símbolo dessa trajetória. O povo nos conhece desde as lutas pelos direitos dos boias-frias, pela reforma agrária, sempre ao lado dos trabalhadores rurais e do MST. O Brasil conhece o PT, que participou decisivamente das campanhas das diretas já, pela democracia e pela inclusão dos direitos sociais na Constituição. Os avanços e as conquistas dos governos do PT, ao longo de 13 anos, interrompidos por um golpe brutal em 2016. Estas conquistas estão na memória e no coração da nossa gente. Fizemos o país crescer, reduzindo a desigualdade. Pela primeira vez, a maioria pobre e trabalhadora teve prioridade, participou da construção de políticas públicas, teve voz no governo. Foi assim que fizemos o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni, o novo FIES, as cotas para negros e negras, indígenas e alunos das escolas públicas nas universidades, o SAMU e as UPAs, sempre fortalecendo o SUS. Apoiamos a cultura, aprovamos leis e fizemos políticas públicas de inclusão e reconhecimento de direito dos negros, das mulheres, dos indígenas, das pessoas com deficiência. Enfrentamos quem destruía as florestas e defendemos o patrimônio ambiental. Foi no tempo em que o PT governou, junto com os partidos aliados, que o Brasil chegou a ser a 6ª maior economia do mundo, que investimos na Petrobras, exploramos o pré-sal em benefício do país e do povo, produzindo combustível e gás de cozinha aqui mesmo, com o preço que a população podia pagar. Criamos 20 milhões de empregos com carteira assinada, com direitos, e o salário vencia a corrida contra a inflação. Esta é a memória de um país que exerceu sua soberania, promoveu a integração sul-americana, tornou-se admirado e respeitado pela comunidade internacional. Um país que havia vencido a fome e promovido o bem-estar do povo no exercício pleno da democracia. Esse é o legado que hoje credencia o PT e o presidente Lula a representar o anseio urgente e inadiável da maioria da população pela reconstrução de um país devastado. O povo sabe o que aconteceu na economia desde o golpe: desemprego, destruição de direitos dos trabalhadores e aposentados, entrega do patrimônio nacional e nada de crescimento. O povo sabe o que aconteceu quando o desgoverno atual aprofundou aquela política: miséria, fome, inflação e carestia. A expropriação da Petrobras pelos acionistas estrangeiros, que lucram bilhões com a dolarização do preço da gasolina, e nada de crescimento. O Brasil não esquece o que eles diziam: que bastava tirar o PT, a Dilma, que todos os problemas do país iriam se resolver. Resolveram sim, para os muito ricos, os bilionários que exploram cada vez mais o país, para os milicianos e facções criminosas, cada vez mais fortalecidas por um desgoverno armamentista. Um desgoverno que persegue professores, artistas, intelectuais, negros, mulheres, LGBTs, indígenas, sindicalistas, jornalistas e qualquer um que faça crítica à situação do país. Um desgoverno que tem ódio à democracia. Companheiras e companheiros, o Brasil precisa do PT e nós precisamos mostrar que estamos à altura do desafio. Nossos adversários, e eu não me refiro aqui só ao atual presidente, vão empregar cada vez mais contra nós as únicas armas de que dispõem: a mentira,
a disseminação do ódio, da violência política e as verbas bilionárias de seus orçamentos secretos. Eles não vão entregar facilmente o que tomaram por meio do golpe, da perseguição judicial a Lula, em cumplicidade com a mídia, da industrialização das fake news. Temos de estar preparados para essa luta, contando com a verdade e a força do povo ao nosso lado. Temos de construir unidade política com os partidos e movimentos que representam as forças populares e democráticas. Construir alianças amplas no campo democrático, em torno de compromissos programáticos, como a soberania nacional, a democracia, a retomada do crescimento, o resgate dos direitos sociais revogados nos últimos anos e, principalmente, com os que hoje precisam de comida, renda, emprego e vida com dignidade. O PT tem de estar preparado para vencer estas eleições cruciais para o futuro do país. Temos de estar preparados para eleger bancadas do nosso partido e dos aliados de forma a dar sustentação ao governo e retomar o funcionamento democrático do Congresso. Precisamos, principalmente, organizar e mobilizar as forças populares a partir da base. Essa é a grande novidade que nós estamos anunciando neste aniversário, o lançamento dos comitês populares de luta. Esse projeto foi organizado pelos companheiros e companheiras das secretarias de organização, de movimentos populares, comunicação, formação política e pela nossa Escola Nacional de Formação, que recebem aqui meu profundo agradecimento. Os comitês populares de luta remetem às origens do PT, os núcleos de base que construímos no chão das fábricas, nas escolas, nas comunidades de base e que foram a energia vital da formação e crescimento do nosso partido. Agora estamos propondo que os comitês sejam formados em conjunto com os movimentos sociais, que já trabalham conosco nessa iniciativa. O desafio histórico à nossa frente exige um passo ousado como esse. Em nossa trajetória, aprendemos que só a força da organização popular é capaz de transformar profundamente a realidade, como o PT propõe desde sua origem. E só essa força será capaz de defender as conquistas sociais e lutar de maneira eficaz contra retrocessos, como os que vêm sendo impostos ao país e ao povo desde o golpe de 2016. Só a experiência prática vai mostrar como os comitês populares de luta vão de fato se constituir e organizar. Mas esta semente plantada hoje é para ficar, crescer e frutificar por muito tempo, além da campanha eleitoral. Também faremos, no marco desse aniversário, nossa primeira Conferência Nacional de Formação, Conferência Paulo Freire, e o lançamento do Sistema Nacional de Formação do PT. É dessa forma, companheiros e companheiras, que o PT chega aos 42 anos, mantendo e renovando seu compromisso com a emancipação dos trabalhadores e das trabalhadoras, da imensa maioria do povo brasileiro, lutando pela democracia verdadeira, pela justiça social e pela igualdade. Eu, inicialmente, gostaria de cumprimentar e saudar a presidenta Gleisi Hoffmann, que nos lidera e que faz um trabalho extraordinário à frente do Partido dos Trabalhadores, já há alguns anos, nos orgulha pelo seu trabalho, pela sua tenacidade, pela extrema dedicação ao partido nesses anos todos, no momento mais difícil que o país viveu. Nós sabemos que nos queriam alquebrados, nos queriam de joelhos, nos queriam extirpados da vida política nacional. Chegaram a dizer que iam acabar com essa raça, se referindo ao Partido dos Trabalhadores, já num ato de prenúncio da política extremista que governa o país. Hoje todos se assustam com a ascensão da extrema-direita e de um discurso neonazista no nosso país, de um discurso fascista no nosso país, mas se esquecem de quando tudo isso começou. Tudo isso começou com a ascensão do presidente Lula à presidência da República, com êxito dos nossos governos, com políticas públicas inclusivas que esse país jamais conheceu. E o que aconteceu com o PT para se recuperar diante de tanta violência, tanta intolerância, tanta atrocidade política? Eu não nego que muitos partidos já, de alguma maneira, representaram interesses da classe trabalhadora no passado. Antes da ditadura militar, nos anos 50, sobretudo, haviam líderes políticos identificados com a causa trabalhista, com a causa dos oprimidos, com os direitos humanos, mas eu digo isso sem nenhuma dúvida,
jamais um partido construído a partir da base. E essa violência toda contra o PT, ela só não provocou o estrago contra o Partido dos Trabalhadores, porque essa base, essa militância, aqueles que idealizaram e construíram esse partido a partir do final dos anos 70, com a fundação em 1980, essa militância jamais esqueceu pelo que lutava. Queria um instrumento da classe trabalhadora, forjado pela classe trabalhadora e liderado por um operário saído de Garanhuns, que veio a São Paulo, que passou todas as necessidades, mas que chegou à presidência da República e não esqueceu a quem representava. E era contra isso que a elite se insurgiu. Nós tivemos uma recuperação em V. Tentaram destruir o Partido dos Trabalhadores. E hoje, esse mesmo partido tem 28% da preferência dos eleitores contra 2% do segundo colocado. Portanto, eles não sabiam a quem estavam enfrentando. O problema todo é que, para destruir o PT, eles decidiram destruir o Brasil. Para destruir o PT, eles resolveram fazer a fome voltar à mesa do trabalhador. Para destruir o PT, voltou o desemprego, voltou a inflação. O estudante está com dificuldade de estudar, o trabalhador com dificuldade de trabalhar, a família com dificuldade de comer. E é exatamente essa situação em que nós encontramos hoje. Um país destruído, mas com um partido representante dos interesses dos trabalhadores, vivo e disposto a reconstruí-lo, sob a liderança do presidente Lula, que, mais uma vez, se coloca à disposição da nação e do Partido dos Trabalhadores e da classe trabalhadora para fazer aquilo que a elite não sabe fazer, que é cuidar do povo todo e não da parcela do topo da pirâmide. Essa é a nossa tarefa histórica. Nós estamos aqui de pé, nós estamos de cabeça erguida, nós sabemos a tarefa histórica que nos compete. E com os nossos aliados, com a generosidade que o Partido dos Trabalhadores tem tido em promover as alianças necessárias para promover o campo progressista, é com essa consciência que nós vamos enfrentar o nosso maior desafio de derrotar o fascismo e recolocar o Brasil na trilha do desenvolvimento sustentável com inclusão. E nós temos um exército de jovens que entraram na universidade, que estão nas escolas técnicas, que estão nos campos universitários, que estão ansiosos por participar da vida econômica e da vida política do país. Graças ao presidente Lula, nós temos uma geração de tipo novo, negros, mulheres, brancos, indígenas, todos dispostos a colocar a mão na massa para reconstruir o Brasil. Eu não tenho dúvidas de que nós teremos êxito no ano do nosso bicentenário e vamos viver mais uma vez, e talvez com mais profundidade, a experiência de construção de um projeto nacional, finalmente, com a participação total do povo brasileiro, de todo o povo brasileiro.